Live de hoje. Bora estar iniciando a nossa live com o tema que é 5 táticas, 5 formas de você aprender inglês usando músicas. E para você que é novo por aqui, que ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rebeca, sou teacher, sou professora de inglês aí mais ou menos uma década. Estou aqui para te ajudar, para te auxiliar no aprendizado, principalmente para aquela galera que está aprendendo inglês e ainda é cristão, sabe que não vai encontrar alguns termos, algumas expressões em qualquer livro, né? Então, eu venho trazendo essa pegada diferente. Então, se você quiser continuar por aqui, quiser me conhecer um pouquinho mais, já não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal ou no Instagram, dependendo de onde você estiver. Para começar, eu quero começar com a seguinte questão. Eu vou contar aqui para vocês o porquê o aprender com música se tornou uma coisa muito importante para mim. Então, eu trabalho muito, eu falo muito sobre inglês com séries e músicas, mas música tem aquele quê especial para mim, porque está relacionado com a minha história, como eu aprendi inglês, do porquê, né? Para quem não sabe ainda, ah, eu não aprendi inglês desde a adolescência ou infância, eu fui aprender já na idade adulta. Porém, eu já tinha essa vontade desde a adolescência, né? Porque na adolescência eu conheci a banda Hillsong United, que era a versão, uma das versões da banda Hillsong, e com eles eu me apaixonei pelas músicas, eu sabia que eu poderia aprender um pouquinho mais, e eu curti o som. Comecei a pesquisar eu mesma a tradução das músicas ali, tentar entender o que estava acontecendo, sobre o que que aquela música falava. E fui aos pouquinhos tendo essa vontade, né, fui conhecendo um pouquinho sobre o que que era a Austrália, o que era, outros países da Europa. A partir disso, eu comecei a me interessar um pouquinho mais por um lado cultural também, não apenas o que a gente está acostumado a ver em jornais e livros de história. Enfim, essa paixão me levou a querer fazer inglês, me levou a querer também, viajar o mundo. E isso me serviu como uma paixão para poder estar aumentando ali a vontade. E como é que foi esse meu processo? No início, antes de eu entender das coisas, eu simplesmente saía fazendo a tradução. Pegava uma palavra aqui, pegava outra lá, tentava cantar junto e achava que estava tudo certo, tudo bem. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje são 5 táticas, de fato, que funcionam e por que você deve utilizar músicas. Então, música é muito bom para você estar aprendendo inglês pelas seguintes questões. Uma, é uma coisa ritmizada, te ajuda a memorizar um pouquinho aquilo que você vai estar falando, e por ela ter um ritmo ali e melhorar a sua memória, você vai falar as palavras, você quer tentar falar as palavras de acordo com o que o cantor, a pessoa, o intérprete está cantando ali. E por conta disso, você tende a fazer a pronúncia certa, porque se você não fizer correto, o negócio fica, ih, tipo, cantei errado, você fica naquele pensamento, ah, não encaixou o tempo, eu tenho que acelerar alguma coisa aqui, ou eu tenho que melhorar alguma coisa no meu processo que porque não deu, não encaixou. Então, uma das formas, né, para você estar praticando o inglês com a música é justamente por isso, porque você vai dar uma focada ali no tempo, né, da palavra, e você vai dar uma focada ali nas pronúncias também, porque para poder encaixar melhor. Vamos lá. Tática number one, ela tá relacionada justamente com você conseguir pronunciar melhor. Então, a tática one é justamente você pegar a letra e cantar junto. Só que primeiro você vai acompanhar e tentar identificar o que está acontecendo ali, qual foram as palavras. Eu não estou falando de tradução, eu estou falando de você ouvir e fazer a assimilação de qual foi o som de cada palavra cantada ali. Deixa eu abrir um parênteses aqui importante, que é a questão da pronúncia, tá? Muitas músicas, não são poucas, tem muitas músicas hoje em dia por aí, em que o cantor dá uns cortes a mais ali do que deveria para poder
juntar, para poder dar o ritmo que ele quer, ou então, às vezes, ele faz o escritor, né, o compositor, acaba escrevendo uma letra de uma forma que pode ser gramaticalmente incorreto, mas ele usou para poder estar justamente encaixando com o ritmo da música. Então, atenção nessa questão. Então, voltando aqui, acompanhe a letra da música. Presta atenção no que está sendo tocado ali, acompanhando. E aí, numa segunda vez, ok? Primeiro você vai só acompanhar. Na segunda vez você vai lá fazer a leitura cantada. Tá? Você vai tentar cantar a letra da música. Você tem duas formas de fazer isso aqui. Uma, sem a música, você tentar cantar sozinho ali, a capela, ou com a música e você também tentar cantar junto. Não importa qual você arrisque fazer primeiro, mas o que eu aconselho é que você faça os dois. Não importa se você canta bem, se você não canta bem. A questão aqui é você tentar, você arriscar, você fazer com que as pronúncias saiam, com que seu inglês esteja sendo praticado ali. Então, ok? Até aqui, espero que sim. Essa foi a number one. Two, que é muito interessante para você praticar o listening no processo, que é o que eu chamo de fill in the blanks. O fill in the blanks você pode fazer através de um site que eu chamo, que eu gosto muito de usar e recomendar para os alunos, que é o Lyrics Training. Lyrics Training. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Sorry. Vou deixar na descrição para poder estar facilitando você achar esse site, porque tem aplicativo também. No Lyrics Training, que tem outros sites também, você tem a opção de fazer em formato jogo. Você vai escolher o nível, se você vai querer digitar ou se você vai querer só selecionar as palavras, ou simplesmente se você vai querer pegar pelo papel, imprimir e fazer manualmente. Tem todas essas opções para você usar. Você escolhe a música, escolhe o nível, e aí a música vai começar a tocar. Quando chegar num certo período, a letra vai estar faltando. E aí você vai ouvir e tentar colocar ali ou clicar o que você ouviu. Se por um acaso você não conseguiu pegar, vai ler só, vai ser cantado somente aquela frase e o próprio sistema vai pausar. E aí você tem como optar para voltar a música. Aí ele vai voltar só aquele trecho, você vai ter a opção de ouvir de novo para poder selecionar. Por que que eu recomendo muito essa questão do lyrics training? Porque ele faz essa pausa automática. Se você for fazer por conta própria, pausando, parando, anotando, vai gastar mais tempo, vai ficar uma coisa, um processo mais chato. E aí você tem que ficar pausando e volta, pausa e volta. Já pelo sistema do Lyrics Training, é meio que automático, ele já pausa ali se você não preencheu. E aí você pode só clicar no botãozinho e ele volta só a frase. E você tem a opção de repetir. E você pode fazer isso quantas vezes for necessário. Como eu falei, ele também é formato jogo. Então, o quanto antes você responder, maior a sua pontuação. No caso, responder certo. Maior a pontuação. E aí ele vai, conforme você não responde, fica um tempo sem responder, esperando ali, ele também começa a correr um tempo. E aí também chega uma hora que o jogo para. Você tem a opção de continuar sem pontuar, mas tem a opção com a pontuação também para quem é competitivo. Voltando na importância disso, nessa questão do Lyrics Training, você consegue fazer duas práticas aqui, ó. Na opção de ouvir e escrever, você está praticando a sua escrita, igual um ditado, né? Só que através de uma música. Na opção de você só clicar, você começa a praticar também o que você está ouvindo, você começa a reconhecer a palavra. Então, você ouviu, tem opções ali, e você vê que, oh, poxa, essa palavra que eu ouvi é essa daqui. Então, isso pelo modo visual ajuda a memorização de novo vocabulário, mesmo que a princípio você não esteja pegando a tradução ali, o sentido daquela palavra, mas
é uma forma de você estar memorizando já um novo vocabulário. E a questão de vocabulário, falando em vocabulário, você não está memorizando ali naquele momento, você tem a etapa 3, que você vai pegar, aí sim, você vai selecionar as palavras para estar fazendo a pesquisa. Supor, se você usou um sistema desse, do Lyrics Training, por exemplo, que faltou as palavras, você pode pegar justamente as palavras que faltaram para fazer a pesquisa. Já aí fica bem selecionado para você. Caso você esteja fazendo aquele momento lá de leitura, você não usou o game, você fez a leitura e aí você quer entender o que está acontecendo. Primeiro, não busque sites de tradução a princípio, tá? A menos que você não saiba sobre o que se trata aquela banda, que ele cantou, e você quer saber se é promíscuo ou não, aí, ok. Mas se você já conhece, você já sabe como é que funciona as canções desse cantor ou a banda que você escolheu, você pega a letra, você vai selecionar manualmente. Quais? O que que eu indico? Tenta ser um pouco aleatório, tá? Se você for um pouco aleatório, ou se você escolher todas as últimas palavras de cada frase, já é um grande vocabulário aí. Ou se você escolher as palavras do meio, ou as primeiras. Você pode inventar o sistema que você quiser para revezar. Por exemplo, hoje eu vou escolher todas as primeiras palavras, ou hoje eu vou escolher todas as palavras que estiverem no meio, ou hoje eu vou escolher as palavras que estiverem na ponta. Você pode ser aleatório. Não importa qual você escolha. O que importa é não pegue a letra inteira para fazer essa pesquisa de vocabulário. Não pegue a música inteira para fazer a pesquisa de vocabulário. Selecione somente algumas. Eu costumo indicar em torno ali de 10 palavras por dia, tá? Você não precisa pegar todo um vocabulário de uma vez só. Seleciona uma parte e termina um outro dia. Volte nessa mesma música num outro dia, não necessariamente no mesmo dia. Então, para quem está fazendo esses momentos de estudo diário e complementar, isso é importante. O fato de você não estar deixando alguma coisa ali maçante. Então, pegue pouco e faça alguma outra parte de atividade, alguma outra coisa que também te interesse. Ou fazer a parte de listening. Quer dizer, gastar um tempo fazendo pesquisa de vocabulário é um tempo. E voltando aqui, não se esqueça de, ao pesquisar essas palavras, não se esqueça de fazer frases, de montar frases com essas palavras. Um monte de frases que remetem a alguma coisa do seu dia a dia, que façam sentido para você. Não apenas anote a tradução. Faça, monte palavras, veja exemplos onde essas palavras estão sendo usadas, ok? Então, tem vários sites que também eu deixo sempre no manual. Tem vários sites que você pode fazer pesquisa, onde vão ter exemplos com essas palavras. Você pode fazer também e montar novas frases, tirar dúvida com a teacher. Essa frase está correta? Tá ok? Isso aqui existe? Ou eu estou viajando na maionese? Number 3 foi vocabulário. 4 é onde você vai focar dentro do speaking. O que é o speaking, teacher? Para quem não sabe, speaking é a habilidade de fala. Habilidade de fala. Então, vou focar na fala. E como eu vou focar na fala se eu estou ouvindo música? Simples. Primeiro é justamente a técnica do você falar, de você ler, pronunciar aquilo dali. Cantar junto com o cantor é uma opção. Qual é a outra opção? A outra opção é simplesmente, ok, eu não vou ouvir nada agora, eu já ouvi, eu já conheço essa música. O que eu vou fazer é ler em voz alta. Então, a leitura em voz alta, você mesmo, você pode gravar, ok? Eu não estou falando de cantar, eu estou falando de você gravar a leitura. Você pode botar um áudio no WhatsApp para você mesmo e tá lendo ali aquela letra da música em voz alta. Fez isso, gravou, escuta e compara com a música. Eu sei, tempo vai estar diferente, mas vê se a pronúncia entrou certinho. Daqui, o que você pode fazer? O que você pode focar em relação ao speaking também? Você pode estar fazendo, vendo aonde está uma frase de início ao fim, ok? Toda música
são feitas por frases. Tem algum sentido. Você vai selecionar algumas frases, ok? Você não vai pegar o verso, você não vai pegar a letra inteira, você vai selecionar as frases. Faça a leitura dessas frases e tente encaixar numa historinha. Inventa uma história onde você falaria aquela frase. Bem assim, use a imaginação. Então, um exemplo, deixa eu pensar aqui numa música. Ok, acabei de gravar um vídeo aqui, onde tinha a frase our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns from heaven above é um trecho da uma frase. He reigns from heaven above. Em que momento eu utilizaria isso? Quando eu tô, no caso aqui, quando eu tô falando realmente de Deus, ou God reigns from heaven above. Eu substituí aqui o he pelo God. God reigns from heaven above. E aí eu vou acrescentar alguma coisa. Mas o que que eu sei sobre isso? Oh, he's powerful and he's awesome. Você pode acrescentar outras coisas para adicionar essa frase que você já tinha, essa informação que você já tem, como se você estivesse falando, conversando com alguém. Até aqui eu espero que tudo bem. Vou dar uma pausa aqui para concentração. Está tudo ok? Monte frases, pegue palavras, ou então uma coisa que é muito legal de fazer também é pegar o título da música. E aí você pega esse título e tente inventar situações com esse título. Pegou o título da música, o que que significa isso daqui? Ok, onde eu colocaria? Em que frase eu colocaria isso daqui no meu dia a dia? Em que momento eu poderia estar falando isso daqui? É uma grande dica aí para ti. Number 5. Músicas são ótimas para estar praticando linking sounds. O que que são linking sounds? Linking sounds é quando eu tenho a junção de sons entre uma palavra e outra. Então, quando eu tenho uma certa técnica para isso, mas eu tenho normalmente duas palavras. E se, por exemplo, essa primeira palavra terminou em uma consoante e a primeira iniciou numa vogal, eu sei que na hora de falar isso, os sons vão se juntar. E vai fazer parecer como se fosse uma palavra só, ao invés de duas. Por exemplo, get it, get it. Então, it, get it. São duas palavras e por justamente ter uma finalização na consoante, a outra numa vogal, eu junto na hora de falar get it, get it, get it. Parece que é uma coisa só. Então, músicas são ótimas para você encontrar esse tipo de coisa. Então, põe no fone, marca conforme com a letra na mão ali, vai marcando aonde você escutou essa junção, vai marcando, e aí depois você vai treinar essa questão. Então, ou cantado ou falado, normalmente você só vai pegar aquelas duas palavras que se juntaram e tentar fazer a pronúncia. Primeiro, dica, claro, você fazer a pronúncia delas separadas. Depois você vai tentar acelerar o processo. Tenta acelerar a sua fala até que você consiga fazer essa junção, esse linking sound. Na dúvida, você tem a música ali. Só colocar para tocar aquele trecho de novo e aí você vai treinando. O que que eu indico aqui? Para cada frase, para cada palavra, não ultrapasse mais do que 5 tentativas. Foca ali em 3, tá? Para justamente não ficar uma coisa maçante, para não ficar chato. Então, tenta no máximo 3 vezes. Não conseguiu, volta nisso em outro dia. Não conseguiu, volta em outro momento. Não precisa ser ali. Não se cobre tanto a ponto de gerar frustração. Então, não consegui, tá tudo bem. Vou tentar voltar aqui uma outra vez. Já entrando nessa questão de uma observação em cima disso aqui, eu preciso que você preste atenção na seguinte questão. Nós que somos falantes do português, nem tudo vai ser pego de primeira. Por quê? O que que acontece no inglês? Quando a gente vai falar em inglês, quando alguém fala inglês, a língua inglesa, ela demanda certas
posições do nosso maxilar, do nosso movimentar da boca, ou então da língua e tal, para fazer certos sons, algo que muitos deles a gente não tem no português. E aí, o que que acontece? Gera dificuldade de pronúncia, porque é um som novo, um som que você ainda não praticou antes, que não existe no português. E por não existir no português, por isso que gera essa dificuldade na pronúncia do inglês. Então, o que que eu quero que você preste atenção? É tenha paciência. Sim, você vai errar. Sim, você vai ter que praticar até acertar. Não vai ser de cara, não vai ser da noite para o dia. E aí que vem a beleza da música. O fato de músicas fazerem isso com parecer natural, você querer sempre cantar junto, torna um processo um pouquinho mais fácil de fazer essas pronúncias, praticar a pronúncia. Principalmente quem gosta de muito de música e gosta de cantar, aproveita, se joga, porque é justamente, aí onde ela vai mais ajudar. Você vai estar querendo cantar, você não vai estar se importando se está certo, se está errado, você quer seguir o ritmo, você vai querer estar aperfeiçoando aos poucos, porque primeiro você está, memorizando o vocabulário ainda, outro você vai estar memorizando o ritmo, o tempo, então são preocupações que acabam deixando, assim, de lado a ideia de: "Ai, eu não tô conseguindo pronunciar isso aqui". Não, calma. Eu sei, música é difícil. Tem música até hoje em português que eu não sei a letra da música. Ou então, se eu for escutar, eu não sei nem qual a palavra certa que tá aquilo ali. É clássico a gente ouvir música brasileira e cantar errado. É clássico. Então, a gente sabe dessa questão e é com calma que a gente vai pegar esse processo, essa etapa. Já que eu tô falando de linking sounds aqui, eu quero deixar uma boa notícia para vocês, é que eu estou preparando um PDF à parte, para justamente estar presenteando vocês. Então eu creio que semana que vem já tá liberado esse PDF, eu vou deixar disponível, para quem tá assistindo pelo YouTube, na descrição do YouTube, e quem tá pelo Instagram, eu vou deixar no link do Instagram, a possibilidade de vocês fazerem esse download. Link Sounds é muito interessante. E quem tá querendo saber mais técnicas, mais formas também de aprender inglês com músicas, com séries, além das lives que já estão aqui, eu tenho o nosso e-book que fala justamente de como você fazer isso, gastando 15 a 30 minutos por dia, sem precisar ficar alguma coisa maçante, sem precisar ficar alguma coisa chata, mas sim focando naquele tempinho extra, naquela, tempinho que você precisa, que você necessita de fato, e não uma coisa que vai ter precisar gastar o dia inteiro. Espero que aqui tudo bem. Tem alguma dúvida, só me chamar, me perguntar, botar nos comentários. Eu vou estar encerrando por aqui, mas já deixar o meu like para vocês. Thank you por estarem por aqui e thank you pela presença. See you. Bye.